17 de abril. Temer a Deus, que nós vimos ontem, que temer a Deus é ter respeito para com Deus, consideração para com Deus. Então, ter respeito para com Deus, consideração para com Deus, nos leva a ser obediente. É como se fosse uma mãe e um filho. Se a mãe, se o filho tem respeito pela mãe, pela consideração pela mãe, ele automaticamente, como fruto desse amor, ele vai então obedecer a sua mãe. Mas se ele não tem respeito, consideração, jamais ele vai obedecer a sua mãe. Ele vai afrontar a sua mãe. Né? Deus é a mesma coisa. A mensagem para o mundo atual, onde se dividiu em milhares de religiões, mais de 40 mil tipos de religiões diferentes, onde a maioria das religiões dizem que não precisa ser mais obediente a Deus, que os 10 mandamentos não tem mais necessidade. Quer dizer, eles inventaram isso. Então a mensagem, a verdade presente, antes da volta de Jesus, é para retornar aquilo que os primeiros cristãos acreditavam e viviam. Eles respeitavam e tinham consideração para com Deus, foi o que Jesus ensinou. E, consequentemente, eles obedeciam os mandamentos de Deus. Então, em Deuteronômio 6:2, você vê a ligação entre ter respeito para com Deus, temer a Deus, e obedecer. Veja, para que temas ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Deuteronômio 6:2. Salmo 119, 73 e 74. Alegraram-se comigo os que te temem, que respeitam. Porque eu respeito a tua palavra e tenho a sua palavra no meu coração e a minha esperança. Eclesiastes 12, 13 e 14 diz assim: teme a Deus os que guardam temam a Deus e guardem os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas. Então, temer a Deus, ter respeito para com Deus, tem uma ligação muito direta com a obediência. Há uma ligação entre temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus é uma atitude de respeito reverente que nos leva à obediência. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, não de nossa responsabilidade em obedecer à lei. Veja a diferença. Eu não piso na lei, não rasgo a lei, não quebro a lei. Eu obedeço a lei. Em obedecendo a lei já não me condena mais, porque eu estou debaixo da graça e não debaixo da lei. A graça nos dá poder para viver de forma piedosa e obediente hoje, no presente momento. Por meio dele, de Deus, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Romanos 1:5. Paulo então obedecia os mandamentos de Deus.
Alguns declaram: tudo que eu quero é Jesus. Não quero lei, eu quero Jesus. A pergunta é a seguinte: que Jesus você quer? Um Jesus que você criou para você? Ou o Jesus das Escrituras? O que eu quero saber é Jesus. Sim, mas que Jesus que é? Aquele que você inventou para você? Ou aquele que você tirou das Escrituras? Porque aquele que tirou das Escrituras, ele ofereceu a graça, mas diz que nenhum I, nenhum tio, nenhum J saía da lei até que tudo se cumpra. Então perguntaram: quando vai ser o fim do mundo? Quando vai se cumprir essas coisas? Na segunda vinda de Jesus. Até a segunda vinda de Jesus, nada muda. Nada é anulado. Então, Cristo das Escrituras nunca nos leva a minimizar a doutrina da Bíblia, que revelam mais claramente quem é Ele. Os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus. Ou seja, ele diz o quê? Que Deus não mata, não rouba, não... Entendeu? Então, esse é o caráter de Deus, ele não muda. Jesus é a verdade encarnada. O apelo final do Apocalipse é para que aceitemos, mediante a fé em Jesus, a plenitude do que Ele oferece. Tudo o que Ele oferece. Você não pode fabricar um Jesus para você tirando algumas coisas que você não gosta. Tem que ser aquilo que Ele gosta, não o que você gosta. Chama-nos a temer nesses tempos modernos, a ter respeito, consideração, reverência para com Deus, para com o que Ele é e para com o que Ele escreveu, deixou escrito. E esse respeito demonstrado pela fé em seu poder redentor nos capacita a viver uma forma piedosa e obediente. Em Mateus 10:28 diz: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Às vezes, alguns pregadores por aí começam a pôr medo em você, dizendo que se obedecer à lei, você não vai ser salvo. Então, não temam essas pessoas. Temam, antes de mais nada, a Deus. Porque Deus pode matar sua alma. Essas pessoas por aí não podem matar sua alma, a não ser que você dê ouvidos a ela.